Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha, mais uma vez, com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Deixe seu like, ative o sininho da notificação, tá? E compartilha com os amigos esse vídeo, se você gostar. Com certeza você vai gostar. Dito isso, vamos para o que interessa? Vamos lá. Vamos conhecer ela? Olá, querida, tudo bom? Tudo bem, Ayrton? Como é que você tá? Se apresenta para o pessoal aí, tá? Fala de que região do Brasil você é e o que você fazia no Brasil antes de você ter a ideia de migrar. Meu nome é Nina Torres. Eu morava em Belo Horizonte, Minas Gerais, uma cidade bacana que eu gosto demais. Eu era cantora. Meu trabalho, a gente fala full time aqui nos Estados Unidos, né? No Brasil, tempo integral. Algumas palavras eu vou confundir mesmo. Meu trabalho de tempo integral, eu era cantora. Quando eu mudei para cá, antes de mudar para cá, em Ai, que bacana, 2001. bacana. 2001. Isso. Mas você é mineira? Sou mineira, sou de Belo Horizonte. Ah, você é de Belo Horizonte mesmo. Sou de Belo Aí, Horizonte. Morava em BH, eu nasci e cresci em BH, mineira da gema. mas eu tô percebendo o sotaque em você, não. Pois é, as pessoas falam que eu não tenho sotaque. É muito engraçado. E depois que a gente mora aqui tantos anos, você que entrevista pessoas que moram no mundo inteiro, Sim. perde, não só, assim, não vou falar o sotaque mineiro, porque eu acho que eu não tenho um sotaque tão carregado como alguns mineiros de algumas certas regiões, né? Levando em consideração que Minas é o estado que tem mais municípios, é um estado muito grande, vamos para o né, lá o norte de Minas, nordeste de Minas, sul de Minas. Eu estou bem ali no meiozinho, ali em Belo Horizonte, não tenho tanto um sotaque tão forte mesmo, não. Mas eu acho que falando outros idiomas, acaba que você fica um pouco mesclada. Confesso que eu esqueço algumas palavras mesmo também, aquela coisa que a gente fala, é mentira, que a gente não esquece, a gente esquece também. Então, mas as pessoas falam muito isso para mim, você não tem sotaque de mineira. Aí eu falei, mas eu tenho que ter sotaque de mineira, porque eu sou mineira, cresci em Minas, então esse é o sotaque. Não, aí que você fala, o jeito que você fala é mais pro pessoal do sul-sudeste, né? Talvez. Vem cá, menina, como surgiu essa ideia de você ir para a América? Foi a primeira vez que você saiu do país ou você já tinha ido para outros lugares? Foi a primeira vez que eu saí do país, do Brasil, foi vindo diretamente para os Estados Unidos. Eu, 2001, foi uma coisa assim, a minha profissão muito boa, eu gosto até hoje, mas assim, no Brasil é uma profissão bem legal, você tem várias vantagens, você está sempre trabalhando com o que você gosta, com arte, apesar de todo o cansaço, né, de viagem, de não dormir, aquela coisa toda, mas é uma profissão boa, uma profissão que eu posso me dizer privilegiada de ter sempre trabalhado com aquilo que eu gostava. Porém, chegou um ponto que eu fiquei meio assim, e aí, sabe? Assim, eu cheguei naquele ponto que você fala, e aí? O que mais eu vou fazer? Eu sou meio inquieta, para quem me conhece, está conversando aqui, eu sou meio inquieta em algumas coisas. Eu estou sempre assim, acaba uma coisa, eu quero aprender outra. Eu sou um pouco inquieta nessa questão de aprender as coisas. E aí eu estava me sentindo nessa posição ali meio inquieta, assim, em cima do palco, cantando e muitas coisas e tal. Mas eu falei assim, mas eu tô querendo outra coisa. Já para mim, eu acho que já deu um pouco. E aí, solteira, não tinha filhos, eu não tinha nada que me prendia, né? Assim, tecnicamente falando. E pensei também na parte financeira, porque eu falei, a gente está aqui no Brasil, a gente trabalha, tem uma grana relativamente boa, mas assim, para comprar alguma coisa demora muito tempo, relação de custo-benefício do que a gente ganha, do que as coisas são caras demais. Isso não mudou até hoje, 21 anos aqui, 23 anos aqui, é a mesma coisa. Então, eu quis dessa adiantada em tudo. Vou para os Estados Unidos, quero aprender inglês, quero cantar, quero, enfim, bicho fora do ninho, né? Eu sou fora do ninho demais. E aí, enfim, eu tinha um primo aqui nos Estados Unidos, e a ideia principal foi isso. Estou cansada de fazer o que eu faço aqui, quero explorar novas coisas. Basicamente, foi essa a intenção. Não foi assim que aconteceu algo extremo, ou alguma coisa que, tipo, eu passando muita dificuldade. Era pobre, normal, de família pobre. Tinha trabalho, né, desde os 16 anos de idade. Mas, assim, a questão mesmo foi uma questão de querer mudança. Eu estou sempre procurando desenvolver, crescer um pouco mais. Então, eu achei uma oportunidade interessante e vim. Foi basicamente isso.
E para você, como que foi o seu pedido de visto? Você foi no, tem consulado lá em Minas, né? Tem consulado em Minas, porém o visto mesmo tem. Acredito que hoje ainda tem que ir no Rio para fazer esse pedido. Ah, ok. Mas para mim foi assim, até nesse lado eu acho que Deus foi, né, Papai do Céu foi muito bom em alguns sentidos, porque quando eu tinha, antes eu vim com 29, quando eu tinha 17 para 18, eu tirei o visto e consegui o visto. E na Ah, minha época legal. era de despachante, não precisava ir, não precisava ir, Sim. né? Então, quando a primeira vez que eu tirei o primeiro visto, eles me deram 4 anos, era aquele visto antigo que existia de 4 anos, e eu consegui o visto, etc. Mas eu não vim na época. Então, assim, depois eu precisei apenas renovar o visto. E como eu já tinha um passaporte com o visto que eu nunca tinha vindo aqui, eles pensam, pô, essa menina, né, ela não quer ficar lá, ela Sim, tá aí sim, e porque ela teve o tal. visto tanto tempo e não foi, né? Então, assim, eu acho que eles. Também a questão de ser artista aqui para os Estados Unidos talvez seja um pouquinho mais bem visto ou valorizado como do que o Brasil. Então, eu tenho carteira da OMB, que é a Ordem dos Músicos mesmo no Brasil. Mandei tudo que tinha, assim, na época, né? Junto, documentação, visto, passaporte velho, passaporte novo. E aí, eles simplesmente renovaram o meu visto. E aí, já com visto de 10 anos. Então, não foi difícil. Assim, para mim não foi burocracia, eu nem precisei, era despachante mesmo, né? Então você manda o despachante e tal, nem precisei ir ao Rio de Janeiro. Então foi relativamente fácil. A minha cidade aqui também eu falo que é a cidade mais verde e amarela dos Estados Unidos, que é Framingham. É uma cidade muito conhecida pelos brasileiros e realmente é tipo 4 padarias em um quarteirão. Assim, dois, sabe, num Aham, muito curto, muito pequeno, tem padaria, açougue, tem muita coisa. Eu falo, gente, meu Deus. Aí abre mais um, como é que vai ganhar dinheiro? É tanta gente vendendo a mesma coisa, mas tem para todo mundo, né? É uma cidade verdade. verde e amarela, chama Framingham. E Muitos vem brasileiros. cá. Ah, então, aí você teve, desculpa, você teve a facilidade de ter um primo, é isso? Meu primo morava aqui, E ele não incentivou em você? Framingham, mas em Ele Massachusetts. incentivou? Sim, incentivou, porque ele sabia muito dessa coisa dinâmica minha, de tipo assim, vai chegar aqui, ela não vai precisar nem, não vou nem ver, né? Porque assim, vai começar a fazer um monte de coisa. Porque a gente aqui nos Estados Unidos tem receio de quando uma pessoa fala que quer vir, e essa pessoa é muito dependente, ou ela não é. Porque aqui não, eu acho que em qualquer lugar para você tem que dar seus pulos, você tem que ser realmente mais ativa. Mas quando você mora fora do seu contexto social, do seu contexto familiar, da sua cultura. Se você tem que dar 2 pulos mais alto ainda, mais do que o normal, assim, porque você vai ter que se acostumar com outros tipos com uma outra cultura, com outro tipo de lugar, com a temperatura do lugar, enfim, com o idioma. Eu falo que geralmente eu não me comparo, mas eu comparo o imigrante como um bebê que começa a andar, ele começa a falar, ele começa a comer coisas que ele nunca viu. E aí, fora o problema emocional, que também entra muito junto, que se você mora aqui no Massachusetts, que é onde eu moro, um lugar que estou hoje, -7, que a gente chega aqui a -15, 20, né, ou mais, tem o impacto emocional é muito grande. E as pessoas entram em depressão, e tem pessoas que voltam rápido, tem pessoas que ficam, tem toda uma mudança. Então, eu digo que é quase que um bebê aprendendo a andar, falar, viver, pegar as coisas, colocar na boca, provar, sabe? Lidar às vezes, com a palavra não é antipatia, não, um pouco também a palavra da discriminação dos americanos, né? De algumas pessoas para com a gente. Então, assim, são muitos aspectos que você tem que lidar de uma vez só, porque vem todos juntos. Não vem assim, vem hoje aqui Sim. coisa, vem outra aqui, outra. Não, eles vêm todos juntos. É claro que um aparece mais do que o outro. Vamos supor, você chegou, tá frio, já assustou com frio, tem neve para rapar no outro dia, mas aí daqui 2, 3 semanas você vai num lugar comprar, o cara te xinga que você não fala português, não fala inglês. Enfim, eles vão aparecendo. E se você não tiver aí uma força, um certo controle emocional é complicado, não é muito fácil, não. Não que eu tenha, ou que todo mundo tenha. A gente, de vez em quando, a gente arranca os cabelos mesmo, tá tudo chora o que precisar fazer, mas eu tô dizendo, o começo é muito impactante, porque as diferenças são muito grandes. Então, tem que ter um pouquinho realmente de persistência para poder morar fora. E principalmente, desculpa se eu estiver falando muito, você vai me falando, Não, porque tranquilo, um tranquilo. assunto puxa outro, né? Aham, sim. Caso, por exemplo, eu vim sozinha
e permaneço sozinha, minha família inteira está no Brasil, então você sente um pouco ainda mais. Tem gente que está aqui, tem pai, tem tia, mãe, primo, irmão. Então, esse ciclo te gera uma tranquilidade, uma comodidade, um afeto Um certo emocional, conforto emocional, assim, né? justamente. Então, tem casos e casos. Cada história, você que entrevista as pessoas, cada história é diferente. Enfim, cada um sabe da sua vida, né? E a gente tenta fazer o melhor que pode. Você lembra, como foi seu primeiro impacto? Você chegou no aeroporto, qual aeroporto você chegou? De Nova York? Miami. De Miami. Chegando, fez as malas, embarcou no avião, chegando. Qual foi a sua sensação, a sua impressão dos Estados Unidos? Gente, foi muito louco. Eu vou voltar um pouquinho só antes de vir, porque a minha passagem era para o dia 14 de setembro de 2001. 3 dias depois do ataque das Torres Gêmeas. Ah, Então, isso é importante, porque sim. quando houve o ataque das Torres Gêmeas, eu acordei de manhã, como todo mundo, tipo assim, olhando e pensando, o que é isso? Né? O que está acontecendo? E aí, fechou todos os aeroportos. Fechou tudo, fechou o Né? espaço Fechou aéreo tudo. todo. E aí, o desespero também disse, nossa, bom, primeiro que eu não ia vir dia 14, porque não tinha como vir, não tinha como entrar, aquela confusão toda. E todo mundo, a minha família, alguns amigos, nossa, você vai mesmo? Nossa, você não tem medo, não sei o que e tal. Eu falei, não, medo eu não tenho. Então, eu ia chegar no dia 14 de setembro, eu cheguei, eu acho que no dia 30 de outubro, em Miami. E aí, isso aí já é burrice, oreice, como a gente fala, não é? Os mineiros oreia demais, vai escutar o papo dos outros. E aí Uhum. falaram assim, compra passagem para Boston quando você chegar em Miami, porque é mais barato. Então, não compra aqui do Brasil, não. Compra só Belo Horizonte e Miami, por exemplo, né? Aham. Aí a topeira foi. Então, bora, eu sei, né? Sei tudo. Você falava inglês já? Um Tá. pouquinho. Não Mas é muito. que você achava que você falava ou você Não, eu falava mesmo? sabia que eu não falava. Não, é porque muitos, eu fiz escola aqui, fiz FISC, Oh, fiz yeah. CAA, fiz Wizard, eu sei falar inglês. Quando chega aí, vê que não fala nada. Só que não, né? O que me ajudou muito, porque como eu trabalho com música há muito tempo e já cantei em alguns idiomas, e para a gente cantar, Aham, né, a gente tem que saber cantar direito, né? Então, a minha sim, pronúncia, sim, assim, eles falavam que minha pronúncia era muito boa, aquela coisa toda, mas a música ajudou bastante. Quando eu legal. cheguei em Miami, 5 horas da manhã, por volta de 5 horas da manhã, vai eu arrastando mala para aquele aeroporto gigante e procurando onde eu vou comprar uma passagem para Boston. Por que que eu fiz isso, Senhor? Oh, meu Deus. E aí, passagem cara, sabe? E eu custei. Então, eu lembro que eu fiquei tipo 5 da manhã, 6 horas da manhã, até quase 11, esperando o próximo voo. E achei um voo para Boston, mas aí, realmente, aí a gente não sabia das coisas. Eu fui atendido por um rapaz muito simpático que me deu uns cartõezinhos de ligação. Na época a gente tinha uns cartões de ligação aqui que a gente raspava assim, igual raspadinha, essas coisas assim, e aí ligava, fazia ligação. Ele falou: te toma esses cartões caso você precise ligar, tal. E aí já me chavecou no primeiro dia, ninguém merece. Jura? Juro por Deus, falou assim: se você quiser, você pode ficar lá em casa. Nada Como? bobo. Meu Deus, eu falei, gente, eu falei, não, obrigada. E aí, enfim, ele me deu os cartões e falou assim: você precisa usar tal. Me explicou mais ou menos, enfim, comprei uma passagem. E eu acho que eu rodei os Estados Unidos inteiro até chegar em Boston. Porque o avião foi para um lugar, foi para outro. E a mais. Tão engraçado, gente. É muito, muito divertido essas histórias. Eu com fome pra caramba, e mais uma vez, ingenuidade que a gente tem, eu falei, vou entrar no avião, o avião serve comida, então assim, vou comer, graças a Deus tá tudo certo. Aham, Não queria comer, gastar dinheiro, comprar hambúrguer, essas coisas. sim. Entrei no avião para Boston, mas ele ia em Baltimore primeiro. Ia fazer E, algumas escalas. cara, eles não dão nem água. E eles me deram uns negócios que chama pretzel, que é tipo, sabe aqueles chips antigamente, que é um pauzinho, que eu não lembro o nome, Sei, sim. É salgadinho. os palitinhos salgadinhos, E sei. der 2 daqui. Jura? E para eu comer, assim, para todo mundo, né? E aí, ou seja, eu cheguei 5 da manhã em Miami, adiantando um pouquinho, acho que eu peguei esse voo por volta de 11. Eu só sei que eu cheguei em Boston 5 horas da tarde, morrendo de fome. Nossa! Aham, morrendo de fome. E aí, óbvio, aí meu primo me pegou, aquela coisa toda, aí mudou um pouco, né, as coisas. Mas essa essa chegada. A chegada já foi assim, né? Procurando passagem. Devia ter comprado. Compra em passagem direto pro local que você vá.
que você vai, comprando passagem, enfim, mas foi divertido. Ah, legal, é interessante essas histórias, né? É É, muito legal, porque faz esse tipo de mico de dificuldade, meu, é normal o americano não, o imigrante passar, né? Porque Isso foi um você ouve miquinho, vamos muita dizer que foi coisa, um cada um miquinho. fala uma coisa. E vamos dizer que foi assim um miquinho resolvível, nada que pudesse me atrapalhar muito, mas realmente foi um vacilo. Devia ter comprado passagem direto, certinho, mas vamos chegar nos Estados Unidos, vamos explorar, né? Vamos ver como É. é que é. Aí você encontrou seu primo, aí ele Encontrei. botou no carro, vamos lá para casa e tal. E Isso. aí entrou no carro e vendo, apesar que você chegou cansada, né? Cheguei um Deu pouco. para Não, você mas dá para deslumbrar olhar. pela janela? Dá muito. A gente olhou bastante, assim, dá para olhar bastante as coisas, tal. E é tudo diferente, né? E eu cheguei no final de outubro para novembro, então já está frio, já está seco, Uhum. mais cinzentada, né? Tudo assim. Meu primo morava em Worcester na época, então dá mais ou menos quase 1 hora de Boston. Então foi divertido. Meu primo tem, né, uma filha, mas hoje ela tem, sei lá, acho que ela deve ter 20 e poucos anos, mas era pequenininha, na época ela tinha 4 aninhos, uma gracinha, então foi bem divertido, assim. Meu primo morava num lugar relativamente muito bom, um apartamento bom, porque tem essa coisa de chegar aqui também, não ter muito onde ficar, ou ficar com um monte de gente, ou morar em lugares que não são tão legais. Meu primo morava num apartamento bem legal, assim, um apartamento novo, num condomínio interessante. Então, foi boa a minha chegada. Não posso dizer que foi ruim, assim, nesse sentido. Porque é muito importante também você ter um lugar onde você chega e você se sinta bem, né? Aham, sim. E você foi para a América, qual foi o plano? Vou chegar lá, vou fazer tal coisa, vou focar nisso, ou você chegou para chegando lá eu vejo o que eu faço? Um dos planos eu tinha, que era assim, vou chegar lá, eu vou querer, assim, eu quero trabalhar com música também. Mas o que tiver que fazer ali eu faço, né? Agora eu vou começar a entrar em outras coisas, porque eu sou multiartista, né? Eu não sou Aham, cantora, dá para ver aqui atrás, né? Um quadro de dança, tudo. Eu sou sim. dançarina profissional, então assim, eu tenho algumas coisas que eu faço que eu falei assim, eu posso fazer eu posso usar isso como fonte de renda e também fazer outro trabalho. Então, e é assim, para mim tá tudo certo. O que tiver que fazer, a gente faz, né? Limpar a casa. Eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer aqui. E aí eu cheguei aqui com uma semana, uma semana ou na segunda semana eu já arrumei um emprego, porque eu fui comprar um carro. E aí, onde eu fui comprar um carro, o dono da loja me ofereceu um emprego como secretário. Ok. Então, eu arrumei um emprego ali, né? E eu fiquei morando em Worcester e trabalhando. Meu primeiro emprego foi em Marlborough, que é uma cidade também aqui da região. E eu fiquei praticamente assim, uns 8 meses dirigindo ida e volta. Só aquela coisa assim, não sei onde eu estou muito bem e tal. Mas isso nesse trabalho, né? Dirigindo, pegava o serviço acho que 8 da manhã e saía 7. Era bem bastante, e de segunda a sábado, era bem puxadinho. E aí, também eu comecei a cantar bem rápido, porque um dos clientes dessa loja falou: o que você fazia no Brasil? Eu cantava. Tem uma banda aqui que precisa de cantora, não sei o que. Ah, Que bom. legal. Foi bem interessante. Mas antes dessa banda, minha vida gira muito em torno de música, tá, gente? Eu sou musicista, então não tem como falar muito de outras coisas, né? Mas aqui a gente pode entrar em outros detalhes também. Eu Aham, estava comendo num restaurante e aí escutei. Isso é muito importante para a gente imigrante, para a gente ficar ligado também e pegar as oportunidades, né? sim, sim. Eu escutei uma moça falando assim, porque eu sou produtora e vai ter música não sei aonde, não sei o que tal. Eu esperei ela acabar de falar e falei assim, olha, eu sou cantora e, de repente, né, onde que é? Será que rola de eu cantar lá um dia? E ela falou assim, aí ela era de Belo Horizonte também. Coincidência. Olha, Belo Horizonte ou Contagem, uma região próxima, assim, coincidência. E ela falou, com quem que você canta? Com quem que você cantava? Aí quando eu falei que cantava com a Alan Alex, que é uma dupla sertaneja que tem lá de BH, ela falou assim, não, pode marcar seu show então. Porque, assim, já são duplas muito boas, né? Duplas excelentes, assim. Então ela falou, se você cantava com ele, você canta bem. Não tem, né? Não tem como cantar com uma dupla tão boa e, sim. né, não ter um respaldo. Enfim, aí comecei assim, cantei, ela me deu a oportunidade de cantar nesse lugar. Depois esse cliente falou de uma outra banda que estava aqui, que é uma banda da Bahia, que era a banda Mel.
A galera tava aqui, um monte de gente, assim, os formadores, né, os fundadores da Banda Mel tava aqui e outras pessoas da Bahia. E aí montamos uma banda, cantei um tempo com eles. Foi assim que começou. Então, assim, quando nos meus primeiros 3, 4, 5 anos, parecia que eu tinha 20 aqui, porque eu já tinha, com o primeiro ano, trabalhado, cantado já em um monte de lugar, muitas festas, aquela coisa toda, assim, muita gente já me conhecia na época, por causa dessas coisas. A arte te abre muitos caminhos. Sim, muito bacana. Então, é legal você dizer que é você prestar atenção ao seu redor que está acontecendo, né? E Aproveitar. pegar as oportunidades que vai aparecendo, né? É isso aí. Eu escutei ela falando, eu lembro do nome dela direitinho, chama Soraya. Aí eu falei com ela falou, não, beleza, vamos marcar, vamos lá cantar com, né? Arruma alguém para tocar para você, ou então você dá uma canja com a pessoa que tá lá. Eu falei, beleza, bora lá. Aí você cantava repertório próprio? Não, eu cantava cover, Aham. No barzinho você canta um monte de coisa, no barzinho você tem uma vasta... No Brasil eu não fazia barzinho, no Brasil era o contrário, fazia mais show mesmo, grande, né? A gente fazia festival, aquelas feiras agropecuárias, como é que chama? Feira agropecuária, né? Sim, feira. Aham. Essas Feira feiras. temática, assim, né? Fazia, Aham. fazia abertura de show de bandas de fora, muita coisa, muita coisa. Vai desde baile até bandas de show mesmo, né? Essa vida noturna aí é bacana. Você fazia à noite também, noites, né? Noite, Tem que ter pique, tem que ter tem pique, né? tem que ter pique. É cansativo, mas é gostoso. E aqui foi isso. Aí eu trabalhava 12 horas durante o dia, cantava sexta, sábado, domingo. Eu fiquei muito cansada. Porque eu E aí, chegava em e casa às aí 8 horas da manhã e tinha que levantar 6, 7 horas no porque máximo. você conciliava o seu emprego ainda com a música, né? Isso, isso. E aí depois fui trocando, saí desse lugar de cá, fui trabalhar de babá. Aí as horas começam a ficar um pouco mais flexíveis, mas aí, em vez de trabalhar de 8 às 7, trabalhava trabalhava de 8 às 4, de 9 às 5. Dava um respiro, assim. Mas pauleira. E é interessante você falar isso, Nina, porque tem pessoas que saem, você tinha uma vida no Brasil, e você já era reconhecida, trabalhava com o pessoal que tinha um nome, você tinha um nome, né, em shows grandes, e você não teve o orgulho de querer de trabalhar como secretário, ou trabalhar de Ah, babá, igual você falou, que tem pessoas que não querem dar um passinho para trás para verdade. poder depois criar seu próprio caminho no local. Tem pessoas que acham que é humilhante. Lá eu fazia tal coisa, eu não vou fazer isso Uhum. aqui, né? Até mesmo por orgulho e vergonha dos amigos do Brasil, família. Porque quando você sai do Brasil, cria uma certa expectativa em cima de você. Ou ele está indo para lá, você vê normalmente vídeos de youtubers e tal, só ostentando casona, carrão, tô bem, viajando, Nova York, blá, blá, Uhum. blá, foto em Las Imigrante, Vegas, não é imigrante, verdade? imigrante ostentação. Né? Então, quando você fala, tô indo para os Estados Unidos, amigos, familiares já criam uma expectativa em cima de você, né? Verdade. Não, vai lá ganhar dinheiro, ó, lá fulano foi lá, anda de Camaro, o outro comprou uma Uhum. Mercedes. Aí você pega, aí vai uma pressão em cima de você. Chega lá e fala assim, pô, vou falar que eu tô trabalhando de babá e que eu, né, comprei um Civic, um carro que tinha no Brasil, Verdade. né, e tal. Não é verdade? Tem pessoas que não querem Tem isso. passar essa imagem, É, né, tem até uma vergonha e tal, mas que eu acho uma besteira. eu acho que depende muito do que a pessoa é, tem como valor para ela, né? Para ela e que ela pensa valor em geral, porque assim, eu vim como cantora e para mim trabalhar como babaca, trabalhar como secretária, trabalhei no Unibanco, trabalhei com outras áreas antes de cantar. Para mim é super tranquilo. Óbvio que eu ia sempre querer migrar e tentar minha área e Sim, fazer, né? Assim, porque para mim a música é sempre um meio de ganhar dinheiro, mas um meio de diversão, de terapia, enfim, de você conhecer um universo muito maior, pessoas de outros países, fazer conexão cultural, musical. Eu não tenho essa ostentação, eu não tive, né? A maioria das pessoas sabe que hoje em dia, principalmente, mas 23 anos atrás, né?
As pessoas acham que vem para cá e que você vai ficar milionário. A gente brinca até hoje, não, tem um pezinho de dólar ali, eu vou pegar, tem um pezinho. Hoje em dia, com a internet, quando eu vim para cá, não tinha Sim. telefone, essa facilidade toda. Então, assim, hoje a gente faz vídeo brincando. Outro dia mesmo eu brinquei, eu fiz um vídeo raspando a neve no meu carro, tá assim, traz um iPhone para mim. Eu falei, levo. Aí aquele negócio, leva. E aí vem rapar a neve, vem rapar o carro. É verdade. Congelando. Eu acho que tudo depende muito dos valores que você agrega às coisas. Se você acha que o valor maior são as coisas materiais, tudo certo, você está no país certo, país capitalista, vá, se joga, compra o que você quiser. Mas existem outros valores, né? Não só os materiais. Aqui a gente tem acessibilidade a muitas coisas. Eu já tive a oportunidade de ter coisas que muitas pessoas querem ter, mas para mim não faz diferença ter ou não ter. Para mim, eu acho que conforto, você ter uma casa, você estar bem, você ter sua saúde em dia, principalmente saúde mental, que é muito, né, muito reclamada hoje em dia, a gente que mora fora. Para mim, são coisas que um dinheiro paga, né? E você ter seu nome como artista, como pessoa dentro da comunidade, porque a comunidade tem muitas pessoas, quando a gente fala de números, somos quase 2 milhões de brasileiros aqui, mas é uma comunidade aqui em Massachusetts, uma comunidade pequena, então todo mundo te conhece, né? Então você ter o seu nome como referência na parte artística, de profissional, isso é muito bom, né? Isso é uma ostentação que muita gente quer ter e às vezes não tem como. Tá, porque tem vezes que, assim, não adianta você ostentar aí e você tem um nome sujo, de mau caráter, de pessoa que não cumpre palavra, que não é honesta. Não é verdade? Esses sobrevivem bem pouco aqui. Fica um tempo. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que assim, não é se a polícia vai pegar, é quando ela vai pegar. Ela vai pegar. Então, assim, a gente andar dentro da linha, a maioria, né, nossos imigrantes aqui somos muito trabalhadores, conhecido por uma comunidade trabalhadora, por um povo trabalhador, mas sempre tem um ou outro que, né, dá uns escapulidas fora, mas a galera pega, a polícia pega, deporta ou prende, enfim, tem para todos os gostos. Me fala sobre sua adaptação, você estranhou a alimentação aí, com a alimentação do Brasil, que sente mais falta? Você sente alguma coisa até hoje, falta do Brasil que você não tem aí? Sinto frutas. Jura? Juro. Eu sinto falta de frutas, porque as frutas aqui parece que elas são pegadas do pé, de onde elas vêm, não sei nem de onde vem, porque cada uma vem de um lugar, elas vêm muito verdes e sem gosto, e não tem muitas variedades de frutas. A Flórida tem mais, a Flórida tem bastante fruta. Quando eu vou à Flórida, eu vou numa feira lá, um feirão, tipo no Brasil, e eu compro cana, eu compro pinha, compro abacaxi também mais docinho. As frutas lá são diferentes daqui, né? Eu não conheço Califórnia, não sei falar, mas aqui em Massachusetts, lugar frio, meu Deus, então fruta, quando eu chego no Brasil, eu quero comprar um tanto de fruta, porque faz, assim, tem coisas aqui melhores do que quando eu cheguei, porém, ainda não são tão boas, tipo banana. O Brasil tem vários tipos de banana, vários tipos de manga, sabe, sucos, essas coisas todas. Mas, hoje em dia, nos últimos 15 anos para cá, talvez, começou a ter um boom muito grande de imigração e também muitos comércios abrindo, né? Então, assim, aqui tem linguiça com jiló, linguiça com queijo, piqui, tem tudo. Eu falo que geralmente eu como melhor aqui, às vezes, do que no Brasil. Porque aqui, como temos pessoas de todos os lugares do Brasil, chega comida que, de repente, você não encontra na esquina da sua casa no Brasil. Sim. São Paulo que é gigante, maior, BH também é muito grande, tem muita comida diferente, mas aqui, assim, cada loja, uma é egípcia, outra é indiana, a outra é paquistanesa, a outra é asiática, a outra... Então, você come tanta coisa diferente, com preço acessível, que eu falo que eu como melhor aqui, às vezes. Não no sentido de melhor comida, porque a comida do Brasil tem como falar, mas aqui eu tenho variedades, comidas de outros lugares, outros países que você... E as comidas brasileiras, a gente tem padaria, a gente tem açougue, a gente tem tudo aqui, né? Tem gente que tem fazenda, então, a galera que gosta de fazer pamonha, né? Os goianos gostam de fazer pamonha. Aí vai pegar, tem a época do milho, vai todo mundo pegar milho, e faz pamonha, vende pamonha. Tem tudo, sabe? Eu não consigo pensar aqui agora numa coisa específica. Uma particularidade minha, eu gosto muito de cozinhar, por exemplo. Então, eu faço umas comidas que os brasileiros não comem, assim, tipo assim. Me explica isso daí.
Assim, os brasileiros comem, óbvio, mas vamos supor, eu gosto de fazer cabra. Aí todo mundo fala assim, cabra? Aonde que você arrumou cabra? Eu falei, eu sei onde eu compro cabra, eu vou lá Uhum. e compro a cabra. E cabra é muito característico do Nordeste. Bode, né? O bode. Eles gostam, o nordestino gosta muito de bode. Mas é Sim. cabra mesmo, cabra fresca. E aí eu faço arroz de cabra, comida indiana, cabra ao curry. Eu faço várias coisas com cabra. Gosto de comer comida árabe. Então, aqui tem essa facilidade de você comprar os ingredientes e fazer. Mas, assim, óbvio que você tem muito brasileiro, agora eu vou puxar a orelha de brasileiro que está aqui, que não expande, não abre, né? Fica no arroz com feijão o resto da vida. Tá Sim. errado? Não, não tá errado. Errado não tá. Mas se você tem um mundo de oportunidades, com comidas maravilhosas para te oferecer, e muita gente não vai pela relutância mesmo. Ah, porque eu não como. Meu, tenta, experimenta, é gostoso, é mais saudável. É aquela questão, eu não quero, não gosto. Mas você já comeu? Não. Como você sabe É, que você não gosta se você não comeu, não, tem essa né? relutância. Então, assim, aqui a gente tem uma ampla, sabe, uma vasta variedade de comidas que a gente pode comer. No supermercado indiano, por exemplo, você encontra uma coisa que minha avó fazia, minha avó da roça, né? Minha avó lá de Sobralha, um beijo para a galera Ah, de Sobralha aí, de Engenheiro Caldas, Ipatinga. A minha avó fazia um bico de banana. umbigo de banana, sei, Eu nunca sei. comi, mas eu lembro que ela fazia. Então, que você vai no indiano, tem aquele negócio vermelho, eu não sei como é que chama aquilo. Parece uma cachofra. Tipo, gigante, vende essas paradas aqui pra galera comer. Então, assim, é uma outra cultura, né? Eu não sei nem como faz. Eu fico olhando e falo, gente, como é que faz esse negócio? Tem os umbigo da banana. Mas, assim, o brasileiro, às vezes, e eu sou um pouco fuxico tudo, né? Gosto de saber onde tem coisa. Aham, Então, aham. me usa como referência, de falar, Nina, onde que você comprou tal coisa? Esses dias eu compro cana nas minhas quebradas aí, né? Nos indianos, Sim. chinesa, eu acho cana, aí eu pico, mas assim, deliciosa. Aí eu coloco o pessoal, pelo amor de Deus, onde tem cana? Eu falei, não vou falar, tô brincando, assim, né? Eu fico, não vou falar. Então, eu acho muita coisa que não é do convencional do brasileiro comer, e quando eu faço, todo mundo come, adora. Eu tenho uma vivência com a comunidade árabe aqui também, uns 20 anos, né? Como dançarina, como professora. Então, Legal. então a comunidade árabe também sei muito da cultura, da comida, dos costumes. E você mescla, você vai balanceando, você vai agregando coisas boas. É muito legal. É, na América aí, o que mais te encantou aí na América? O que mais te conquistou? Porque, lógico, quando você chega, você falou, tem aquele período que realmente a pessoa, por mais que tu falar, eu gostei e tal, mas tem um momento que você fala assim, puta, eu vou embora, o que eu tô fazendo aqui? Vou voltar pro Brasil, sabe? Saudade, porque, igual você falou, várias sensações que vêm ao mesmo tempo, saudade da família, saudade dos amigos, uma coisinha já não dá dos planos que você imaginou, já que dá Verdade. uma desanimada, por mais que você tá ali, né, firme, e o que chegou e falou assim, que te conquistou, você falou assim, não, é aqui o lugar que eu vou ficar. Menino, eu acho que para mim, bom, depois disso tudo, que eu fui casada, tenho filho, etc., eu fico muito hoje agarrada aqui, mas não digo que meu filho me prende, por causa disso, né? Mas é óbvio, eu tenho um filho, é, então ele me prende aqui no sentido de não querer mudar para o Brasil. Eu sempre fui apaixonada com o Brasil, quero deixar isso muito claro, porque antes de vir para cá, eu já gostava do Brasil, porque como eu viajava a alguns lugares cantando, Sim, conheci o Brasil e era muito encantada, sou muito encantada com o Brasil em geral. Então eu sempre vim para os Estados Unidos já gostando do Brasil. Nunca vim com aquele negócio, Brasil é horrível, não sei o quê. Eu ok, gosto do Brasil, eu gosto do povo brasileiro, eu gosto de tudo do Brasil. Claro que não vou nem entrar em detalhe que precisamos ajustar muitas coisas, mas o sim, Brasil em si, para mim, é um dos melhores lugares. E o que me encanta aqui nos Estados Unidos, principalmente depois de ser mãe, para mim é a segurança. É o ponto X, assim. Eu não me encanto com dinheiro, acho maravilhoso, acho a acessibilidade maravilhosa, mas não é o que me ganha, porque dinheiro eu ganho no Brasil também, eu posso ganhar em outro lugar. Então, para mim, é a segurança. É a segurança, para mim, que eu acho que eu ainda tenho um pouco mais de receio do Brasil. E, óbvio, também o poder de compra.
né? Você trabalhar, receber mão de obra qualificada, mão de obra valorizada, isso é muito, muito legal. Aqui as coisas são um pouco mais baratas e a mão de obra cara. No Brasil, as coisas muito cara e a mão de obra barata. É o contrário, né? Então, assim, você ter a facilidade de obter as coisas e também trabalhar aqui e o dólar na altura que está, na altura que sempre foi. Às vezes já peguei o dólar bem baixinho, mas o dólar sempre está muito acima do real. E aí você tem o poder de compra, de poder comprar, poder não só... A gente fala muito em compra, 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 mas às vezes a gente pode ajudar no sentido da família, reformar casa, comprar uma casa para sua mãe, pagar uma pessoa doente. Então, aqui eu falo que aqui você dá uma adiantada no futuro. O que você ia demorar um tempão para conseguir no Brasil, aqui você consegue rápido. Mas tem os seus preços a pagar. Porque eu sou muito pé no chão, sabe, Ayrton? Muito, muito mesmo, em relação a muitas coisas. E eu sou radialista, a gente ainda não entrou nesse detalhe, mas né, eu trabalho com rádio. Eu tenho que estudar, ler, pesquisar muita coisa todos os dias. Então, eu não sou fascinada com os Estados Unidos. Eu não vou falar isso para você aqui e nem para os seus telespectadores aí, para a galera que está ouvindo. Eu sou uma pessoa que vive nos Estados Unidos, eu gosto dos Estados Unidos, mas eu não tenho a visão cega que eu acho que muita gente tem em relação aos Estados Unidos. Eu sei dos defeitos dos Estados Unidos, eu sei as coisas negativas dos Estados Unidos e sei também das coisas boas. Então, a gente coloca na balança e vê o que é melhor para a gente, para nossa família, para os nossos filhos, etc. Mas eu não sou aquela imigrante que fica falando que os Estados Unidos, os Estados Unidos é bom para muitas coisas, mas tem muitas coisas que eu acho negativo e muito forte. Muito forte, por exemplo. Aí entrar na área da saúde, da educação, eu acho um absurdo mesmo. Eu não quero muito aprofundar nisso, tá? Porque eu não acho que aí já entra uma outra área. Mas um país que é um país de primeiro mundo, que não oferece saúde pública nem educação, para mim não é um país que merece totalmente o meu respeito, ok? Porque é um país mais forte de economia do mundo e ele gasta muito dinheiro com guerras, muito dinheiro, enquanto a população morre. Tá? Então, isso é a realidade dos Estados Unidos. A gente não tem saúde pública. Temos aqui o Mass Health, que é de Estado, mas os Estados Unidos não tem saúde pública. Não tem colégio, faculdade de graça. Mas tem que ter faculdade de graça? Um país que preza pelo seu cidadão, sim. Tem que ter estudo, não estou falando faculdade, tem que ter educação que se preze e saúde que se preze para os seus cidadãos. Sim, um país, pega qualquer país de primeiro mundo, europeu, Alemanha, Noruega, Finlândia, pega qualquer país de primeiro mundo que preza pelos seus cidadãos. Estão falando de país capitalista. Aí, que é social? Nada a ver. Estamos falando de país capitalista. O Brasil é um país pobre, entre aspas, capitalista, que tem educação de graça. Quando eu falo educação de graça, colégio público no Brasil já não é tão bom. Né? A gente entende isso. Mas nós temos faculdades que você pode entrar ganhando bolsas, enfim, você não precisa pagar sua faculdade, né? Tenho irmãos, tenho tio, tudo que passou, fez prova, conseguiu bolsa e conseguiu estudar gratuitamente. Então, para mim, para eu ficar muito feliz 100% onde eu moro, que quase nunca é possível, né? Que o Brasil te dá isso, mas não te dá outras coisas. Então, é isso que eu estou falando. Não tem como. Você tem que balancear, pegar o que é bom para você e colocar isso dentro da sua vida. Mas eu como cidadã, como ser humano, como mãe, como estudiosa, observando o mundo, não só meu mundo que eu vivo, porque as pessoas acham que o mundo é só onde ela vive, né? É o meu redor, meu nariz, meu umbigo, não é assim. Eu posso estar um pouco privilegiada, mas eu tenho muita gente que não está aqui do lado. Né? Eu posso ter meu plano de saúde ao médico, mas eu sei que eu tenho um amigo imigrante brasileiro que não tem. Então, eu acho que deveria ser igualitário no sentido de educação e saúde para um país ter meu respeito total. Assim. Sim. É interessante falar isso daí, é muito interessante, porque é um ponto que poucas pessoas falam. Né? As pessoas falam pouco sobre essa questão, porque alguns que a gente entrevista estão com um filho pequeno, aí o filho na high school tem o colégio ali, né, e tal, mas o pessoal não fala da questão de universidade e tal, né? Tem a escola do jardim, né, até o, não sei como é que chama, ensino médio,
né? Primeiro, Jardim, escolas públicas boas, excelentes, com quem dera as escolas públicas do Brasil fosse perto, né, do que tem aqui. Ah, mas a gente o buraco é muito embaixo. Aham, sim, sim. Tem muitos assuntos que envolvem esse tipo de, Sim, sim, sabe? sim. É um assunto bem político. Um pouco de política, assim, um pouco de ponto de vista, um pouco de saber que não é só o que é bom para você, que eu já escutei muito isso. Ah, mas eu tenho, mas você tem, mas não é só para você. Tem a mesma. Vou dar um exemplo bem rápido aqui. A carteira de motorista aqui em Massachusetts acabou de sair esse ano. Demorou 20, quase 5 anos para sair. E outros estados já têm a carteira de motorista, já tinha, né? Então, hoje para a gente. Então, assim, muita gente fica feliz porque, eu tenho minha carteira. Não, eu tenho, mas fulano não tem. E nós precisamos ter o direito de ir e vir, porque a gente paga imposto, a gente tem imposto, a gente paga para o governo, porque Sim, eles sim, nós temos sim. direito, né? Aham, Então eu luto por coisas eu luto por causa da comunidade, assim, sabe? Para sim, que o que eu possa ter, que eu ter, você também tenha, sem discriminação. sim, sim, verdade. Então, você, agora uma pergunta diretamente para ti. Você chegou a perceber, ou alguém te avisou, te deu um toque, de você, deixa eu reformular, tá? Deixa eu reformular. Você sentiu algum tipo de preconceito por ser brasileira ou imigrante? Você passou por alguma situação que você sentiu? Ah, De americanos? várias. É mesmo? Uhum. Em brincadeirinhas, no trabalho, às vezes. Várias, tem várias coisinhas do tipo, as pessoas querem, tipo, vamos supor, eu fui uma vez no correio, um exemplo pequeno, né? Pequeno, sei lá. Eu fui no correio, uma vez, e aí você tenta escrever bem correto, porque é outra pessoa que vai ler do outro lado, né? Entendeu? Mais bonitinho, assim. Aí eu acho que o rapaz perguntou se era um 4, se era não vou lembrar exatamente agora. Ele perguntou, tipo, isso aqui é um 4 ou um 9, mas ele não pergunta com educação falando assim, por favor, isso aqui é um... Ele pergunta alto para meio que te desestabilizar. Ah, porque aqui nos Estados Unidos, essa letra aqui é tal. Aí eu falei, eu já sou bem bravinha. Eu falei, pois é, mas aqui essa letra, ela é universal, né? Ela é 4 é 4, não sei se você não está entendendo. Ele quis me desestabilizar, assim. Esse tipo de brincadeira tem em vários contextos. Ah, sabe, uma vez no comecinho mesmo, segunda semana, eu comecei nesse emprego onde eu vendia, né, trabalhava como secretária numa loja de carros. Eu fui entregar um troco para um senhor americano, acho que estava faltando 25 centavos, porque as moedas Uhum. não sabia direito, assim, enfim, 25 centavos. Aí aí ele falou, tá faltando 25 centavos. Eu falei assim, desculpa, se eu me desculpa. Ele falou assim, mas aposto na hora que você contar seu salário, você não erra, né? Entende? Nossa, Aham. Então tem essas tiradas, assim. Aí tem hora que eu fico calada, assim. Hoje não sim. muito mais, mas tem hora que eu fico calada, tem hora que eu, né, falo um pouquinho, não brigo, mas assim, dou uma resposta do tipo. Às vezes eu tiro onda também, faço uma resposta sarcástica, né? Falo assim, porque eu falo 4 idiomas, desculpa, se você fala só inglês, né? Aí eu falo, I'm so sorry. Boa, 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 Às boa. vezes eles falam alguma coisa, eu falo, desculpa, porque quando a gente fala 4, sabe, mais de 2 idiomas, 3 idiomas, às vezes a gente confunde um pouquinho. Desculpa, eu esqueci que você fala inglês, é básico, I'm sorry. Só fala a tua língua, né? Tem que Bilíngue. tirar uma onda, porque senão não dá. A Monolíngue. galera tem que dar uma, sabe? Você fala, relaxa. Sim, 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 sim. Eu vi um vídeo engraçado também, mais ou menos dessa maneira, o pessoal da Europa, que tem umas regiões que o pessoal é bem, você vai dar um bom dia, a pessoa fala para você, bom dia por quê, Bom dia, né? por quê? Só foi para você e tal. Eu É, tenho uns tem depoimentos meio discriminação assim, e a pessoa fala racial. assim, bom dia para você também, que bom que você está feliz. Às vezes faz alguma coisa, o pessoal te manda uns dedos assim aqui na trança. Eu falo, meu Deus. Eu mando beijo. Eu falei, gente, que povo estressado. Sabe, assim, uma coisa. Tem coisas que você tem que Releva. levar na boa, relevar, Leva na porque boca. assim, porque também, não estou querendo passar pano não, tá? Ah, Às vezes a pessoa está com um problema lá, eu ou está penso muito estressado por nisso alguma também. coisa, e você Ser fala, bom, é, deixa pra ah, lá. eu Não, trabalhei ali, né? eu não sou de ficar, não, assim, só de vez em quando, dependendo do contexto, se falar alguma coisa, Sim, eu não sim, brigo, mas assim, eu tento mostrar que a pessoa, né, você tá errado,
Sim, não, sim, não sim. fala assim comigo, tipo, sabe, assim. Sim. Mas é uma coisa só que você fala, não. Aí eu já tive depoimento de pessoas aí na América realmente que as pessoas receber, ver que você é imigrante, receber já com, Ah, né? isso aqui não é nada, o que eu passei não é nada. Uhum, uhum. Coisa que a gente ouve, né? Outras pessoas passando, assim, de humilhação mesmo, chefes xingando. Eu falo, gente, como, assim, meu Deus, né? E aí tá precisando do dinheiro, fica, usa É seu estado verdade. migratório para te humilhar. Ah, não, é horrível, é muito feio. Esse que eu passei não é nada em relação a muitas coisas que a galera passa. Você acha, qual a sua opinião sobre isso? Você acha que é do jeito da cultura mesmo, ou é um caso isolado de pessoas aleatórias, assim? Caso isolado. Caso isolado, mas aí a gente vai entrar de novo no âmbito caso isolado, que 50% são casos isolados, né? Tipo, essa metade da América, por exemplo, que são pessoas extremamente racistas e que tem, né, que tem pautas racistas, discriminatórias. Então, assim, é um caso isolado de muita gente, Ah, ok, sim, sim. né? Porque, assim, são casos isolados, mas a gente não pode dizer que a América toda é assim, porque não é. Mas, assim, nessa polarização de últimos anos aí de política, a gente vê que muita gente desse estado de ficar caladinho e poder gritar, sai daqui, vai embora, você é Ah, um ok. terrorista, tudo vier de manicômio. Louco, né? Julgar todo mundo pelo mesmo pacote. E a mesma coisa seria eu julgar todos os americanos pelo mesmo pacote. Não é. Muita gente legal, casos isolados, mas crescente. Né? Crescente. Me fala agora sobre o seu trabalho atual. O que você faz atualmente aí nos Estados Unidos? Conta tudo. Atualmente, hoje é pouca coisa. Hoje eu sou radialista já há 4 anos, né? E trabalho na Rádio Manchete, uma web rádio. Então, assim, todo mundo que estiver ouvindo aí pode baixar a Rádio Manchete USA e tem programação de 6 da manhã até 8 da noite, né? E dou aula de dança. Eu dou aula de dança, tanto para mulheres, aula de dança, e também para idosos em asilo. Faço aula de ginástica na cadeira. Bacana, legal. É muito legal. Já fazia antes da pandemia, na pandemia cortou esse serviço, porque os mais velhos eram muito. Como é que fala? Era probabilidade de pegar um Sim, pouco mais sim. fácil, então parou. Aí eu voltei, deve ter algum ano que eu voltei a dar aula para idosos, né? Eu vou nos locais, nos asilos, e o rádio as duas profissões hoje mais ativas, assim, vamos dizer. E qual é o horário que você faz e o dia que você faz o rádio? Eu faço de segunda a sexta, de 5 da tarde às 6, no caso do Brasil, 7 às 8, porque agora a gente está só com 2 horas de diferença, né? Ah, ok. De 7 às 8 no Brasil. A gente tem também em Portugal, numa rádio 1 FM de Portugal. Em Portugal o horário é diferente, porque eu acho que o meu programa começa às 10 horas da noite. 4 horas de diferença, né? Eu nem sei, para te falar a verdade, realmente não sei. Então, a gente está nos Estados Unidos inteiro, Costa Leste inteira, a Rádio Manchete pega a Costa Leste inteira. Então, estou fazendo programa no estúdio, aí aqui de Boston, aí o pessoal, oi Nina, tudo bom? Miami, Orlando, tem muita gente, South Carolina, Atlanta, New Jersey. Tem muita gente ligada na Rádio Manchete, assim, muito legal, muito bacana mesmo. Então, já ouvi o programa dela, achei muito bacana, gostei. Divertido. E eu indico, é muito bacana. Obrigada. Acompanhe lá e entre lá, é muito bacana. A rádio tem uma grade muito legal, é bem interessante. O meu programa é bem descontraído, né? Eu faço um programa mais leve, tento ser mais descontraído, mas quase que um improviso também. Eu falo que é um radiocast, né? Radiocast, que é um podcast, tem o radiocast, é um bate-papo. É bem legal. Com E, certeza com, vou falar do canal lá depois para a galera acessar e ver a entrevista. e me fala o foco do seu programa. Você tem algum tema, alguma coisa que você aborda normalmente, diariamente, ou é aleatório? É aleatório. A intenção do programa, que como é 5 a 6, é um pessoal que está saindo do trabalho com uma carga já escutou todos o tipo de notícia ruim, boa, tudo. Então, a intenção do meu programa é ser um programa leve. Eu trago um pouquinho, vamos dizer, umas pitadas de algumas notícias, uma notícia local, notícia de migração. Se tiver alguma notícia forte de impacto da política, eu trago. Eu falo que é o útil-fútil, falo de Big Brother até discurso do Donald Trump, ou do presidente do Brasil, Lula. A gente fala, às vezes traz uma receitinha, todo dia dólar, tempo e temperatura,
que mais que a gente faz todo dia? Às vezes eu falo durante a semana, tem signos, na quinta-feira vem uma psicóloga falar também. É um programa, eu falo que é o mexidão da tarde, né? O mexidão das 5 da tarde. Tem uma dinâmica a seguir. Oi, bom dia, entrada do programa, dólar, tempo e temperatura, aí um bate-papo aberto, assim, leve. E aí, tudo bem, gente? O que aconteceu? Você viu ontem no Big Brother, não sei o que e tal. Aí já vou para classificados, sai do classificados, aí tem uma leitura de alguma notícia importante, mas é um mix. Não tem nenhum foco específico. Por exemplo, quando eu trabalhava 3 anos atrás, três anos atrás, um foco que era política. Eu tinha um programa meio-dia com outro rapaz, que o foco era política. Então, aí é uma coisa muito mais direcionada. O meu programa não tem nada muito direcionado. É um entretenimento, tem música, claro, né? Não tinha como não colocar música. Sim, sim, então, sim. a ideia é que seja um programa mais de fim de tarde, mais leve, mais tranquilo, assim. Bacana, muito legal. E aí, a dança, você tem um estúdio? A dança, eu danço desde o Brasil também. Uhum. Comecei a dançar, né, junto com a... Não, depois da música um pouquinho. Mas no Brasil foi bem pouco... como profissional, por exemplo, foi bem pouquinho, porque a música tomava tempo. Não dá para fazer uma coisa, né? 2 coisas. A dança que eu comecei também... eu sei dar aula, então vou dar aula. Lá em 2002, né? Tava passando o Clone, todo mundo queria ser a Jade. Sim, sim. É verdade. Meu filho, todo mundo queria dançar. E aí, mais uma coisa que eu explorei, comecei a dar aula de dança. Sim. E aí, dessa aula de dança, conheci um árabe, uma aluna que tinha um marido árabe, que me indicou outro lugar para dançar, e foi crescendo. E eu realmente cresci bastante na dança, chegou um ponto que eu não mais cantava. Eu falei, não vou cantar. A dança me dá 3 vezes dinheiro, mais, e eu danço 20 minutos, né? Vamos supor que vem um cantor do Egito, igual, vamos supor que vem Chitãozinho e Chororó. A dança árabe, os árabes, eles colocam dança árabe, nascimento de bebê, graduação, vai vir cantor árabe. Eles são bem parecidos com a gente no quesito festa, muito festeiros, né? Então, dancei em muitas comemorações de festas árabes e fiquei muito conhecida dentro da comunidade árabe. Assim como a comunidade brasileira, a comunidade árabe é pequena. Grande, porém todo mundo conhece todo mundo. Sim. Né? Então, eu participei de um grupo de dança também árabe, que aí eu viajava para Nova York, ia para alguns outros estados também. Mas me despontei muito como dançarina, muito mesmo. Então, eu tinha muitas festas, muitos eventos para fazer. Né? E eu brinco que até na Harvard, até na igreja, na Harvard, dançava até na igreja, dentro da Harvard, numa palestra que teve lá, eu fui dançar. Mas é porque as pessoas têm a visão da dança do ventre muito como Shakira, né? Aquela coisa, aquela coisa muito sensual o tempo inteiro. E a dança do ventre não é só isso, né? A cultura árabe, ela tem vários tipos de dança. E a dança do ventre é só uma dentre elas. Então eu danço algumas, né? Então tem algumas que você está vestida do pé à cabeça. Né? Tem outras que até a dança tradicional, que é essa que está aqui do quadro, que é a dança egípcia, né? Que a gente coloca o top, o saia, ou de vestido, enfim, tem vários tipos, tem várias formas de você dançar. É porque a representatividade da dança do ventre ficou muito exposta na coisa do El Chan e Shakira. Então as pessoas acham que dança do ventre, que as danças árabes começam e acabam naquilo ali, né? Não é uma dança para dançar, entre aspas, para ninguém. Se você sabe, você dança para seu namorado, para seu marido, para quem você quiser. Né? E ela é sensual por si só. Por exemplo, eu acho samba extremamente mais sensual. Samba, estou vendo a Paola agora, fico assim, maravilhosa, babando, né? A Viviane, vejo altas passistas agora no carnaval, que eu fico, meu Deus, essas mulheres maravilhosas. Eu acho extremamente mais envolvente do que a dança do ventre, em comparação. Né? São 2 danças completamente diferentes, de culturas diferentes, e a sensualidade por si só, porque é bonito, né? É bonito de se ver. Não é feita para tal coisa e acaba sendo uma hipnose. Fala que é uma hipnose. Você olha e fala, gente, que coisa linda. Eu tenho aqui na cidade, tem uma moça que eu conheço que ela tem um trabalho social numa ONG que ela trabalha com a dança do ventre. Eu acho muito bacana Muito mesmo. massa. É um resgate, é muito legal. Você perguntou se eu dava aula em estúdio, tal. Eu dei aula em várias academias aqui, assim, estúdios de dança. Tem uma academia que é bem bacana, que aqui onde eu moro, em Boston, e eu dei aula lá 4 anos. Já tive meu próprio estúdio. Hoje eu dou aula para pequenos grupos, assim, tipo, hoje, aqui, tô em casa. Isso aqui, a minha sala é sala estúdio. Tá vendo? Ok. Não Bacana. tem nada.
É uma sala estúdio. Legal. Eu moro sozinha, né? Eu e tenho uma roommate, uma menina que mora comigo, mas assim, eu falei, vou usar minha sala para dar aula. Então, eu prefiro hoje dar aulas para. Hoje eu dei aula para 5 meninas, agora cedo, né? Tenho 2 turmas, terça eu tenho mais turmas, na quinta eu tenho outras turmas. Eu prefiro, para mim é muito melhor estar em casa, dar aula em casa, é mais aconchegante e a aula fica mais centralizada. Eu consigo ensinar com mais facilidade do que dar aula para 20 pessoas ao mesmo tempo. Dá para ensinar, óbvio, a gente tem, né, tem estratégias para ensinar grupos pequenos, grupos grandes. Mas eu acho que hoje eu prefiro dar aula do jeito que eu estou dando, assim, quebradas em pequenos grupos. A gente fala semi-privado, né? Semi-private. Uhum. Eu gosto. E vou dançar o resto da minha vida, né? Então, assim, a dança do vento é a mesma coisa. É um dinheiro que entra, é uma terapia, é uma forma de se exercitar, é uma forma que eu faça outras mulheres também dançar e se redescobrir, aceitação do corpo, né? Ai, que eu tô gordinha, tô isso, tô aquilo. A dança do ventre quebra esses tabus todos, é muito legal. Mas, assim, quebra também organicamente, né? Quebra na medida que você vai dançando e vai desenvolvendo. É muito divertido. Elas saem daqui muito felizes, assim. Além de ser uma atividade física, né? É bom para o Isso. corpo, as Uhum. articulações, né? É uma Corpo. dança, mas é uma dança que mexe com o corpo inteiro. Tira você, eu não quero fazer academia. Aí você faz uma dança, você queima caloria, você está mexendo na Justamente. articulação, você está. É uma academia diferenciada. Eu, Maravilhoso. como leigo falando, não sei se tem a ver, né? Tem muita dança do ventre e também ao contrário de que muita gente pensa, é uma dança extremamente pesada, porque ela tem os movimentos leves, mas são movimentos contidos e de contração, né? De deslocamento, encaixe, de coluna. A gente fala de dissociação do corpo inteiro. Então, você aprende realmente, você aprende de novo para que seu corpo serve. Então, muita gente entra aqui e fala, nossa senhora, mas eu achei que fosse mais fácil. Então, nossa, difícil, né? Aí a gente tem um slogan, que é coisa fácil, faz miojo. Ótimo, Boa, né? adorei. Eu falo, você quer coisa fácil, faz um miojo, amiga. Aqui. Aí eu brinco com elas, aí falo, olha, gente, não é tão fácil, não é uma dança muito fácil, mas também não é uma dança impossível. É Aham. prática, é tempo, não é uma dança que você aprende a mãe, assim, sabe? Você sai. Aí, que dia que eu vou dançar? É outra pergunta básica. Mas quando que eu vou dançar? Eu falo, vou dançar hoje. Na primeira aula você já vai dançar. Agora, que dia que você vai dançar bem, depende muito também de você do que é de mim. Eu vou te passar tudo que eu posso, mas você tem que praticar, você tem que, sabe, entrar dentro dessa coisa da música. Eu mando vídeo no grupo do WhatsApp, a gente faz aqui, eu mando vídeo, mas a prática é muito importante. Prática, 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 prática. Desenvolvimento de cada um tem um tempo diferente, né? Então, é maravilhoso, eu gosto da aula. E hoje em dia, você sabendo que tem, vamos dar exemplo, você tem uma amiga, um conhecido, está sabendo de alguém que está com passaporte na mão, visto na mão, quer Ei, ir para a vai, América. Qual vai, conselho você daria para esse imigrante? você vai jogar isso na minha mão, né? Vou. Meu Deus. Era para isso que ele me chamou aqui, só para isso, para brincar só uma questão. O conselho que eu dou pode vir, venha. Que tipo de pessoa é você? Você é uma pessoa que vai levantar, correr atrás? Você é do tipo de pessoa que vai esperar sentado, tudo na mão, aquela coisa, né? Cada um tem um propósito. Mas eu acho que se você é uma pessoa dinâmica, que quer. E outro detalhe: vir para cá não quer dizer que você vai ficar aqui. Se você quiser ir embora, você vai embora. Né? Venha sem essa pressa. Vou falar uma coisa bem prática. Eu vi tem um rapaz que veio. Nós estamos em janeiro. Ele Aham. veio, acho que em outubro. Ele, no dia que ele chegou em Nova York, ele veio de lua de mel, ficou 10 dias. Depois ele ia ficar mais um pouco para conseguir, né, para trabalhar um pouquinho e depois talvez trazer a pessoa ou não. Ele odiou. Ele odiou. Ele odiou. Tem uma vida razoável no Brasil, tá um casamento dele estável, tá em BH, adora BH. Então, ele odiou. Sabe? Mas aí chegou também aquela coisa, chegou meio no frio, em outubro para novembro. Trabalhava com vendas, aquele foi carregar carrinho de brita, quebrar pedra. Então, Uhum. assim, deu um impacto. Mas a questão dele, ele falou, não é o trabalho. Cara, eu não gostei desse lugar. Ponto final. Pegou as coisas dele e Vou vazou. embora. Foi embora. Então tem isso, sabe? As pessoas veem muito assim, mas se eu não gostar, você não gosta, você vai embora. Sim. Mas eu acho que se você tá na pilha de vir, venha, venha. Tá,
tá precisando realmente vir? Porque tem vários venhas. Tem gente que vem, deixou filho, deixa isso, sem julgamentos, não estou dizendo isso. Mas vale a pena realmente você deixar o que você está, né, em casa, o que você tem em casa? Vale a pena você, mulher, deixar filho? Precisa mesmo? É uma necessidade muito básica ou é só um capricho? Eu quero... Sim. Tem muitos pontos de vista aí. Mas eu acho que respondendo, assim, não querendo florear muito, quer vir? Venha. Se tem medo, para que veio? Não é verdade? Tem medo, para que veio? Venha. Entendeu? Venha. E se jogue, veja se vale a pena, vê se é o que você quer mesmo. Gosta de calor, não gosta do frio, então vá para a Flórida. Sabe? Vá para a Califórnia, vá para onde você achar que vai ser um pouco melhor. Eu tenho amigos também que veio para Boston, foi para Califórnia e foi para Flórida. Fizeram esse teste mesmo, veio com um dinheirinho para fazer esse teste, gostou da Flórida e estão felizes na Flórida. Veio com a família, veio com as duas filhas, e veio e não gostou, Massachusetts é massa, mas frio pra caramba. Fui para Califórnia, legal? Mas muito longe. E aí, enfim, aí foi para Flórida, foram para Flórida, gostaram, estão lá até hoje e felizes da vida. Então, quer vir? Venha sem medo. Mas pense bastante se realmente se você precisa vir ou se é um capricho que você só quer vir. Pense só nisso, mas venha. Vem, tem medo não, que é gostoso, que é bom, tem muita coisa legal. É uma experiência de vida, uma experiência muito válida. E se não está feliz, vaze, vai embora. A gente tem a oportunidade de ter outros lugares. Imagina americano que está infeliz aqui, não tem lugar para ir. Deus é mais. Né? A gente tem um país maravilhoso aí também. Então, assim, a gente tem essa possibilidade. Tem Portugal, tem outros lugares na Europa. Meu primo, mandar um beijo para ele, que depois ele deve ver, mora na Noruega, lugar frio pra caramba, 3 meses de noite, 3 meses só com sol na muleira, sabe? Então, assim, é uma loucura. Escolhe o lugar certo, né? Qual que é o nome do primo? Rodrigo, eu quero falar com você, hein? Eu vou cobrar dela o seu contato. Daí eu falo, fale com o Rodrigo. Já vou aproveitando o gancho. Morou em Portugal há muito tempo, formou em gastronomia, depois mudou para Noruega e tá lá naquela friaca, casou, tem uma filhinha linda, Heleninha, uma vida linda. E a Noruega realmente é... se aqui é para os fortes, meu filho, na Noruega, Senhor, Viking, sangue no olho, porque realmente tem aquele período que fica lá só na escuridão, depois só na claridade. Ele fala, eu saio meia-noite do trabalho, tem muita galera tá jogando bola, sol de meio-dia. Eu falei, meu Deus... E o frio, que é muito intenso, né? Sim. Mas você vai gostar de falar com ele. Adorei falar contigo. Você é uma pessoa muito simpática. Eu lembro no começo, você estava meio assim, eu tenho vergonha. Você tem vergonha. Eu tenho um pouquinho, mas foi bom, né? Foi bacana. Não, ótimo. E aí, manda agora a mensagem para os seus amigos, parentes que ficaram no Brasil. Essas coisas é ruim, porque a gente chora. Não tem problema. Eu, canceriana, dramática, cantora, musicista, todo o combo, né? O combo junto mas estou brincando, a gente não chora. Para meus amigos, para meus familiares, essa saudade eterna. É aquela coisa que a gente tem da dubiedade de querer estar aqui, querer estar lá o tempo inteiro. Eu sou privilegiada, mais uma vez, por ter a possibilidade de ir e vir. Então, assim, a minha saudade, quando eu estou com muita saudade, eu vou. E vejo meus amigos, vejo minha família. Isso, para mim, é um privilégio muito grande. E sei dos meus conterrâneos aqui, dos meus amigos imigrantes aqui, que não têm esse privilégio ainda. Então, eu faço muito bom uso deles. Enfim, beijo para a família, beijo para os... Vem gente, graças a Deus, minha família de vez em quando vem. Minha mãe não veio ainda, minhas irmãs ainda também não, mas meu primo passou o verão aqui comigo, de vez em quando vem algumas pessoas aqui, dá para matar a saudade um pouquinho. Mas eu realmente morro de saudade do Brasil. Eu sou uma brasileira nata. Eu morro de saudade. Que bom. Isso aí é maravilhoso, né? Maravilhoso. E o Brasil também tem a diversidade que o Brasil tem de cada estado um ser diferente do outro, ter seu dialeto, né? Ter seu dialeto próprio. Você sai do norte, vai para o sul, é uma coisa diferente. Você vai pro Rio, o pessoal fala chiado. Você vai pro sul, é cantado, né? É uma loucura. É uma loucura mesmo.
Agora me fala das suas redes sociais aí. Faz propaganda das suas redes sociais para o pessoal entrar e te seguir. Tem muito não, sou simples. Tem o meu Instagram, que é Nina Torres Brasil. Basicamente, né? Acho que é o Instagram que é o que mais uso. Eu não tenho o X, que é o X-Twitter. Eu tenho o Facebook também, mas eu assim, acesso menos, mas o Instagram. E eu abri um canal ano passado no YouTube, que é o Bye Bye Juízo, que é o mesmo nome do meu programa na rádio, que é o Bye Bye Ok? Juízo. Infelizmente, ele está um pouquinho parado, porque o rapaz que fazia as coisas para mim foi embora e eu não tive tempo de me reformular, mas ele vai voltar. Nem que seja para eu gravar com o meu telefoninho e a gente colocar coisa no canal, é muito interessante. Mas me segue no Nina Torres Brasil, que é uma fotinha preta e branca. E aí a foto lá do perfil, né? Uma foto preta e branca, me acha lá que eu tenho o maior prazer de conversar. De repente a gente faz, você escuta o programa de rádio, a gente faz essa conexão, essa conectividade entre Brasil, Estados Unidos, ou sei lá de onde você está me vendo, a gente pode continuar esse bate-papo aí através das redes sociais. Legal, muito bacana. E, ó, mais uma vez, agradecer a você a disponibilizar o seu tempo para gravar com a gente. Ô, Ayrton, eu que tenho que agradecer, porque confesso que ele está me chamando desde o ano passado, e aí, como aqui teve festa de Ano Novo, como aí no Brasil também, a gente tem o Dia de Ação de Graça, eu falei, não, deixa eu passar essas festas, que aí ano que vem a gente grava. Então, eu que agradeço pela paciência, pelo convite, pelo carinho, por esse trabalho bonito que você faz de chamar essas pessoas, né, do mundo inteiro, espalhado no mundo inteiro, esse monte de gente sem ninho, fora do ninho, né? Uhum. Então, parabéns pelo seu trabalho, que seja Obrigado. duradouro aí por muito tempo para contar várias histórias. Muito obrigado mesmo. Pessoal, olha que história maravilhosa. Deixa um like, compartilha o vídeo e ativa o sininho da notificação e segue a Nina. É isso aí. Muito obrigado, Nina. Beijo, tchau, gente. Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Bye, bye, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.